Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Princesa Branca. A Princesa Branca é um livro da Philippa Gregory e faz parte de uma coleção, uma série relacionada com os Tudor. Há duas séries principais da Philippa Gregory que se cruzam. Uma delas é A Guerra dos Primos e a outra é, de facto, sobre a história dos Tudor em geral. Então, este é o quinto livro desta série e foca-se na história da Elizabeth ou Isabel de York, portanto, aqui conhecida como a Princesa Branca. Nós já conhecemos esta personagem dos livros anteriores e, historicamente, é uma personagem também de uma princesa muito conhecida. Esta história da Philippa Gregory, esta saga começa com The Lady of the Rivers, existe em português, que é a Dama dos Rios, penso eu. Depois, então, temos a Rainha Branca, a Rainha Vermelha e depois a Filha do Conspirador e a seguir segue-se então esta Princesa Branca. Tendo-vos explicado um bocadinho a sequência desta história, eu queria vos avisar que se vocês ainda não começaram a ler ou se calhar não conhecem muito a história da Inglaterra, tudo o que eu vos vou revelar aqui desta história poderá ser um bocadinho spoiler, porque sou capaz de vos estar a estragar um bocadinho a história, porque vou ter que revelar um bocadinho do que é que acontece aqui. E o que acontece aqui tem a ver com os livros anteriores. Portanto, se não leram os anteriores e querem muito ler sem saberem absolutamente nada, então eu sugiro que comecem pelos primeiros livros e não vejam esta opinião, porque eu inevitavelmente vou ter que contar aqui alguns pormenores que levam a que este livro aconteça e esses pormenores têm a ver com todos os livros anteriores. Esta é uma história que todos eles dão para ler isolados, mas são continuações da história. São ficções históricas muito bem pesquisadas, muito bem trabalhadas, em que a autora faz um trabalho de pesquisa enorme e que transpõe aqui para sentimentos, para personagens e transforma aqui as coisas exatamente da forma que ela crê que se terão decorrido ou da forma que ela acredita que terá sido assim que terá acontecido na época. Tendo dito isso, lá está, são livros que podem ser lidos independentes, mas vão ter sempre aqui uma história para trás, uma história que se antecede de reis e de rainhas e de guerras e de inimigos e todas estas inimizades entre as casas, logo no início, portanto, as duas rosas, como se costumava dizer, a Guerra dos Primos, portanto, a Rosa Vermelha e a Rosa Branca, a casa de York e a casa de Lancaster. Então, tendo dito isso, tendo já avisado que vou ter aqui alguns spoilers, história de Elizabeth de York, portanto Isabel de York, a filha mais velha da Rainha Branca. Nos livros anteriores nós sabemos que esta jovem foi prometida em casamento a um rapaz, a um muito distante herdeiro do trono e um inimigo, portanto, filho dos Lancasters, portanto, um que estaria pelo outro lado, que estaria pela Rosa Vermelha e não pela Rosa Branca. Eles são prometidos de muito novos e há aqui muitas situações em que nós acreditamos que essa relação nunca sequer se vai concretizar. No final do último livro, nós vimos que aqui a nossa Isabel se tinha apaixonado pelo tio e se tinha tornado sua amante, portanto, estou a falar do rei Ricardo. Esta história começa, primeira página, é ela sabendo que Ricardo morreu, que perdeu e que ela vai se ter que casar com o inimigo, com quem matou o seu amado. Portanto, com esse rapaz que já lhe tinha sido prometido há imenso tempo e que ela nunca acreditou de veras que teria que no fim se casar. A nossa história começa aí, começa com ela a lidar com o luto e também a lidar com tudo o que a vida lhe vai impor. Ela de facto vai se tornar rainha, mas nunca numa forma que esperava e acaba por ter aquela sogra completamente horrível e um marido que é, não vou dizer frio, mas tem uma mentalidade muito própria, muito controlado pela mãe e tem uma visão muito própria dele e não é uma pessoa nada fácil de lidar. E ela de repente vê-se ali num covil de lobos em que ninguém confia nela. Ninguém confia nela porque ela é uma princesa branca, é uma rosa branca, é da casa de York, é o inimigo.
Nós aqui vemos novamente a história a inverter-se. Nos outros livros nós acompanhamos sempre um dos lados, ou os brancos ou os vermelhos, acabamos por estar assim. Depois a filha do conspirador é uma que está um bocadinho por um lado e por outro, está ali um bocadinho no meio, e esta história nós voltamos a inverter e voltamos a acompanhar então os vermelhos, e a dificuldade então da nossa princesa branca a enquadrar-se no meio dos vermelhos e tentar no fundo não ser feliz, mas aceitar a sua situação e viver com ela. E acho que esse é o maior desafio dela ao longo do tempo. Ela percebe que não tem poder, mesmo quando é coroada rainha, ela não tem poder de fazer nada. Ela não tem poder para tomar decisão absolutamente nenhuma, porque é tudo controlado pela sogra e pelo marido. Este livro é muito, 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 muito focado no mistério do desaparecimento dos dois príncipes na torre. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, é um acontecimento histórico que até hoje, até ao século XXI, continua um mistério. É muito explorado então na Rainha Branca, e depois nos outros livros é repetida a história. Os dois irmãos daqui da nossa princesa foram na altura levados para a Torre de Londres para serem protegidos, para ficarem guardados, e desapareceram de lá. Nunca se soube o que aconteceu. Acredita-se que eles terão sido assassinados, mas nunca foi encontrado corpo, nunca foi encontrado assassino. Até hoje é um mistério que perdura. E aqui a autora o que fez, e é o que está na nota final dela, foi pegar em tudo aquilo que estudou, tudo aquilo que viu, e escrever a versão que ela acredita que é verdade. Porquê? Porque é que isto tem a ver? Porque durante o reinado daqui do marido da nossa princesa branca, aparecem impostores a dizerem-se irmãos dela, portanto, a dizerem que são esses príncipes que desapareceram, a dizerem que estão vivos, que conseguiram salvar-se de certa forma, e que aparecem então aqui a quererem assumir o poder do trono e a quererem derrubar o marido da nossa princesa. Aqui a autora pega na versão que achou, ou que acha hoje, que acredita que se calhar foi mesmo essa a versão, que se calhar terá sido isso que aconteceu. Mas nós acompanhamos aqui esta luta da nossa princesa sem saber se o homem que está do outro lado a tentar ser rei, se é de facto o irmão dela que ela perdeu, tentar perceber se esse irmão irá roubar o possível lugar dos filhos que ela irá ter para serem herdeiros ao trono, tentar perceber se o marido irá assassinar o irmão, se o irmão irá assassinar o marido, se aquele é mesmo irmão, se é um impostor. São tudo questões muito complicadas, e este livro, na sua maioria, roda à volta disso, à volta desse mistério, e de facto se será mesmo o irmão, se não será, se ele estará vivo, se sobreviveu de alguma forma, se terá morrido em criança e aquele é mais um impostor. É um livro, por isso mesmo, cheio de mistérios, cheio de aventuras, mas acima de tudo é uma leitura belíssima de Philippa Gregory, com uma atenção ao detalhe e também com uma ligação muito humana das personagens. Não há nenhuma personagem que seja só má, nem uma personagem que seja só boa, todos eles são muito humanos, todos têm defeitos, todos oscilam. E nós vemos a dificuldade então da nossa protagonista a lidar com tudo o que se está a passar e saber que não tem poder e que tem que ser submissa e fiel ao marido e leal para bem dos seus filhos e para bem do seu futuro. Mas é um livro com passagens bastante dolorosas, porque nós pomos no papel da protagonista a querer defender a família e a sentir-se tão impotente. É uma leitura de facto fascinante, e a forma como a autora aborda este mistério dos dois rapazes e a mesma nota final em que elas explicam em que é que se baseou está muito, muito, muito interessante. Eu andava a adiar este livro há imenso tempo, já o tinha aqui em casa há algum tempo e já o queria ter comprado antes, mas andava a adiar por causa do tamanho, porque ele é enorme. E eu li-o em menos de 3 dias, portanto, foi uma leitura altamente viciante para mim, eu não conseguia pousar. Sabem quando vocês pegam um livro e pensam que já tinha saudades desta autora? Foi exatamente isso que me aconteceu. Soube-me pela vida ler, soube-me mesmo muito bem, diverti-me, emocionei-me, envolvi-me imenso, estava super curiosa com o que é que iria acontecer e cheguei ao final a querer mais Philippa Gregory, e se ela tivesse escrito o dobro disto eu teria continuado a ler exatamente com a mesma vontade, porque eu gostei muito da leitura. Este livro já se aproxima do final então aqui da Guerra dos Primos, está mesmo a série de livros da Guerra dos Primos está aqui quase a terminar, mas continua então pela Era Tudor, que é a era que representa aqui o marido dela.
É um livro que também tem série. A série de antes estava na HBO, atualmente está na Netflix, meteram recentemente. Não sei se ainda está na HBO e também na Netflix, não tenho a certeza, mas posso-vos garantir que está na Netflix, assim como a série antecedente, portanto, da Rainha Branca, e depois então estará esta, a Princesa Branca, e está também o seguinte, que é a Princesa Espanhola. Sei que em inglês é The Spanish Princess, não tenho certeza como é que se diz em português. A primeira série cobre os primeiros 3 livros, e este aqui então acompanha a segunda série. Estou muito entusiasmada para ver e neste momento minha questão é que livro é que eu devo ler a seguir, porque as 2 séries têm continuações diferentes. Uma das séries, a Princesa Espanhola, portanto que é a Catarina de Aragão, é logo a seguir a este, e na outra vem outro livro no meio. Portanto, se já leram, digam-me se acham que faz diferença, por qual é que eu devo começar, porque eu tenho aí a Catarina de Aragão, portanto poderia começar imediatamente a seguir, mas não tenho a certeza se é o melhor livro para começar a seguir, ou se tem que ser o outro que eu não me lembro do nome, que eu acho que é A Maldição do Rei, será? Eu vou deixar para aí as capas, mas digam-me, por favor, se já leram, se faz diferença, se eu posso começar por um ou por outro e depois alterar a ordem, ou se devo mesmo começar por um deles em particular. Portanto, deem-me a vossa opinião, porque, como já perceberam, eu fiquei super entusiasmada com este livro e quero muito, muito continuar a ler. Eu já tenho aí o outro e estou fortemente tentada a pegar já no outro e continuar por aí fora a leitura, porque já tinha mesmo saudades desta autora. Eu dei 4 estrelas e meia este livro e diverti-me imenso. E é isso, pessoal, estou por aqui um bocadinho repetitiva, peço imensa desculpa, mas digam-me aí em baixo se já leram este livro, se já leram esta série, se estão curiosos para o fazer, se estão receosos por ser assim uma série tão grande, se gostam de ficção histórica, deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!